A comida estava empilhada na mesa. Todos estavam absorvidos com a alimentação, pois tinham como objetivo saciar a fome. O mesmo aconteceu com Hong Nion. Só quando as taças estavam vazias é que puderam iniciar uma conversa. Está chovendo muito. Devemos ficar aqui na pousada? Jin Sung olhou pela janela para sua pergunta. Svi. Como ela disse. Chovia lá fora a ponto de não verem nada. A chuva também não deu sinais de abrandar. Isso inevitavelmente atrasaria sua viagem de volta. Isso é preocupante. Foi reconfortante ter Mumu ao seu lado. Mas a chuva causou mais dois problemas. A primeira era que, quanto mais tempo demorasse para eles retornarem, mais chances o inimigo teria de atacá-los. Como a emboscada falhou uma vez, eles provavelmente recorreriam a métodos de ataque mais exclusivos. E se chover assim? Não podemos atravessar o rio. Não muito longe de sua localização havia um rio. Não era um rio pequeno, mas um rio largo que exigia um barco ou uma jangada. Com a intensidade das chuvas, o nível da água também tendeu a subir e aumentar a força das correntezas. E se não conseguirmos atravessá-la, atrasaremos ainda mais. E isso resultaria em mais tempo para o inimigo emboscá-los. Jin Sung então disse ao grupo: Acho que precisamos avaliar a situação corretamente. A situação? Sim. Está chovendo muito agora. Então acho que vamos ter que ficar lá dentro. Assim como a senhorita falou. No entanto, se o nível da água do rio à frente subir, o tempo que levaria para voltarmos seria atrasado, pois as correntes também se tornariam mais fortes. Ah! Não parece que a chuva vai parar hoje. Se a chuva enfraquecer, podemos ter que nos apressar e atravessar o rio antes que as correntes se acumulem. A correnteza no rio já deve ser forte. Considerando a chuva forte, será que a balsa estaria mesmo funcionando? Jin Sung também estava preocupado com isso. Se o fluxo do rio se tornasse mais forte, até mesmo uma balsa ou barco acabaria sendo empurrado. A maioria das pessoas optaria por não deixar seus barcos no rio em tais condições. No entanto, continuar a atrasar o seu regresso só resultaria em mais perigo. Enquanto eles deliberavam, alguém lhes disse: Este velho pode emprestar-lhe a sua balsa se você pagar o suficiente por isso. Seus olhos se voltaram para a mesa ao lado. Era um homem na casa dos 70 anos, com uma cintura curva, que bebia álcool. Jin Sung aproximou-se dele e perguntou: Você é marinheiro? He. Está correto. Eu navego de jangada com meus filhos no rio à frente. Ah! Então, você moveria a jangada para nós? Não foi isso que acabei de dizer? Ah? Às vezes chove muito em rios estreitos. E a correnteza fica muito forte. Amarrei a uma corda à beira do rio para mantê-lo à tona. Ah! Houve. Sim. Um caminho. Se a corda estava conectada à terra, era feita em preparação para fortes correntes. O rosto de Jin Sung ficou vermelho. Mesmo que a chuva fique mais fraca, a corrente se tornará mais forte.
tornando perigosa a tentativa, mesmo para marinheiros experientes. Eu sei. É uma tarefa bastante perigosa de se tomar. Então pagaremos quanto quiser. Esses jovens amigos são tão sinceros. O velho sorriu como se gostasse disso, com a situação parecendo que iria para a frente. Os guardas também sorriram, pois a situação parecia estar se tornando favorável para eles. No entanto, Hong Nion estava cheia de dúvidas sobre o velho. Depois de algum tempo, o velho deixou-os cansados e pediu-lhes que o informassem quando a chuva baixasse. Em seguida, partiu para seu próprio quarto. E então ela perguntou: Não parece estranho alguma coisa? Por mais que paguemos, isso é muito favorável para nós. Quer dizer que é um truque? Sim. Eu também sinto isso. Você percebeu? Jin Sung acenou com a cabeça para sua pergunta. Ele já desconfiava do velho desde o momento em que interveio na conversa. O velho ofereceu-lhe sua jangada como se tivesse esperado o momento, o que deixou Jin Sung desconfiado. E o maior fator: ele não é marinheiro. Ele não é? Para alguém que se diz marinheiro. Sua pele é clara e ele não tem calos na mão esquerda. Hong Nion não conseguiu esconder sua surpresa com isso. Ela ficou surpresa com o quão alerta Jin Sung estava para confirmar suas suspeitas sobre o velho homem em tão pouco tempo. Como Jin Sung disse, os marinheiros normalmente tinham peles bronzeadas, mesmo que usassem chapéus de bambu. Eles também teriam calos nas mãos, pois precisavam segurar uma vara de vela o dia todo e movê-la. A mão esquerda do velho estava muito limpa e apenas a mão direita tinha calos. Olhando para a colocação de calos, ele parecia ser um praticante de longa data da lâmina. Calos apareceriam em lugares diferentes, dependendo da arma usada. O palpite de Jin Sung era que o homem era um ladrão ou um bandido. Ah! Exclamou admirada. Como se esperava de um inspetor real do Palácio Imperial. Você fingiu cair no papo dele de propósito? Correto. Então como você vai responder? Mesmo que ele fingia cair no papo do velho, ele precisava de uma saída para a armadilha do homem. Ele então olhou para Mumu. Era difícil descobrir o que o velho estava almejando. Mas felizmente eles tinham Mumu. Ainda chovia lá fora, mas estava muito mais fraco do que pela manhã, permitindo que o grupo se movimentasse. E assim se dirigiram para o rio com esse velho desconhecido que se dizia marinheiro. Apesar da largura do rio, o nível da água estava alto, o que tornava as correntes fortes. Era muito diferente em comparação com o que eles viam na academia. Ah! Uma corda! Jin Sung olhou para onde seus companheiros de viagem apontavam. Ele estava convencido de que se tratava de uma armadilha. Então não esperava nada ao redor do rio. Isso, no entanto, foi inesperado. Jin Sung achou que isso era bom. Eles poderiam usar a jangada para atravessar o rio se as cordas estivessem em boas condições. Hehehe. Essas crianças lá são meus filhos. O velho usando um chapéu de bambu apontou para os homens que saíam da balsa. A visão deles intrigou Jin Sung. Estavam um pouco longe, mas pareciam ser marinheiros de verdade. Sua aparência bronzeada era inconfundível. O quê?
Será que o velho realmente conseguiu marinheiros de verdade para isso? Ele olhou mais de perto para eles, mas não conseguiu detectar nenhum vestígio de artes marciais. Eram apenas pessoas comuns. Hong Neon também ficou insegura. Inspetor Yu. São. Ainda não sabemos. Jin Sung balançou a cabeça. Não se sabia se eram barqueiros de verdade contratados pelo homem ou apenas pessoas escondendo sua energia interna. Mas se eles estivessem fingindo ser filhos do velho, ele poderia falar com eles para encontrar qualquer discrepância. O velho. Então, perguntou: Vocês são todos guerreiros? Jin Sung parou em suas palavras. Qual poderia ser o propósito por trás disso? Ele não esperava que o homem de repente perguntasse tal coisa. Essa pergunta deixou todos alertas. E... He. Só estou perguntando por que vocês podem ser meus juniores. A gente nunca pode saber. Né? É lei de Morin estar atento àqueles que parecem ser talentosos. Os olhos de Jin Sung brilharam com isso. Chamá-los de seus juniores significava que ele também estava se revelando um guerreiro. Então você é um sênior? Por favor, diga-nos mais. Jin Sung estava tentando obter o panorama geral. Ele estava cético. E o velho disse: Faz muito tempo que esse velho se aposentou. Então não conheço a geração mais nova. Eu sou Bio Yuvon. Bio Yuvon? Jin Sung arregalou os olhos. Ninguém saberia o seu nome. Ele foi um dos 10 melhores guerreiros no passado e era conhecido por sua forte técnica de facada. Passaram-se mais de 10 anos desde que ele se aposentou. Mas sua reputação ainda não havia sido esquecida. Em resposta, Jin Sung levantou as mãos. Como pode esse júnior não te conhecer? Senhor? Eu sou o Júnior Yu Jin Sung. Quieto. Nesse momento, o velho agarrou a mão de Jin Sung e a apertou. Meus filhos ouvirão. O que isso quer dizer? Eu me aposentei por muito tempo. E eu não revelei para vocês receberem uma saudação dessas. Agora estou aposentado. Eu só te revelei para você ficar mais confortável. Ah! Jin Sung se emocionou com suas palavras. Ele não esclareceu todas as dúvidas, mas respeitou a boa vontade desse homem para com seus juniores. Hong Neon também baixou a guarda. A essa vista, Bio Yuvon sorriu internamente. Idiotas! A partir do momento em que ele notou Jin Sung olhando para seu corpo, ele sabia que esse inspetor estava de olho nele. Ele revelou sua identidade para afastar qualquer suspeita imediata. Tão chato. Mas isso é divertido. O velho havia pensado em matá-los na pousada. No entanto, devido a todas as pessoas lá, ele decidiu fazê-lo secretamente como havia sido pedido. Deixe-o se afogar. O nível da água do rio estava subindo devido às chuvas. E se tal rio tivesse sido represado por pessoas e dito barragem de repente se rompesse? A água parada correrá como um tsunami. Agora, vamos atravessar. Bio Yuvon virou a cabeça e sorriu. Vale a pena assistir. Havia 4 jangadas lá. E, considerando seu tamanho, cada uma podia suportar o peso de 4 cavalos e 4 pessoas no máximo.
excluindo o marinheiro. E assim se dividiram em grupos. Um grupo foi formado com Mumu, Hongmyeon, Kang-mu e outra pessoa do palácio. Isso foi feito para proteger Hongmyeon. Bom, Byeolwon achou que isso era o ideal. Uma vez que eles cruzaram na primeira jangada juntos, ele poderia quebrar o aterro. Ele então se virou para Mumu, que tinha o rosto mais severo. Vou tirar a vida dele depois de atravessar o rio. Enquanto pensava nisso, Mumu olhou para as pessoas na jangada e acariciou seu queixo. Ele então virou a faixa em torno de seu braço, confundindo o observador Byeolwon. Os músculos de Mumu começaram a inchar quando o vapor foi liberado de seu corpo. Vendo isso, Byeolwon franziu a testa. O que é isso? O aumento repentino do tamanho muscular era algo que ele nunca tinha visto, mesmo em seus dias como guerreiro. No entanto, algo mais inesperado então aconteceu. Um barqueiro de pele escura puxou as vigas de apoio para a jangada e empurrou. Nesse momento, a jangada foi levantada. Hã? O que você está fazendo? Mumu havia levantado a jangada. Todos, inclusive os marinheiros, não conseguiram esconder o choque. Os cavalos e as pessoas na jangada seriam uma quantidade ímpia de peso. Eles não esperavam que ele mexesse tão levemente. Mais chocante. No entanto, o grupo viu Mumu dobrar os joelhos enquanto movia a jangada. Byeolwon olhou para ele como... O chão em que ele estava desabou repentinamente quando Mumu sobrevoou o rio enquanto segurava a jangada. Em um piscar de olhos, Mumu e a jangada atravessaram o rio. Todos se sentiram perplexos com isso. Isso fazia sentido? Isso é um sonho? Ele é humano? Como ele pode carregar uma jangada pelo rio? Ah! Olha lá! Eles viram Mumu deixando o cavalo e as pessoas desembarcarem no lado oposto antes de levantar a jangada novamente. Parecia que ele estava tentando mover todo mundo pelo rio assim. Byeolwon perdeu-o a esta vista.